A Segunda Guerra Mundial, em seus estágios finais, foi um palco de inovação e desespero. Nos céus da Europa, a luta pela supremacia aérea era constante, uma batalha travada não apenas por pilotos e máquinas, mas também por engenheiros e cientistas. Em 1944, o caça P-51 Mustang já era um adversário formidável, conhecido por seu alcance e capacidade de escolta. No entanto, uma mudança tecnológica, aparentemente sutil, estava prestes a redefinir completamente seu papel e o destino do combate aéreo. O ano de 1944 marcou um ponto de virada crucial na campanha aérea aliada. Com a invasão da Normandia se aproximando e as incursões de bombardeio diurnas sobre a Alemanha intensificando-se, a necessidade de uma superioridade aérea incontestável era mais premente do que nunca. Foi nesse cenário de alta tensão que os Estados Unidos introduziram uma inovação que em poucas semanas transformaria o P-51 Mustang de um excelente caça em um predador quase invencível: a liberação em larga escala do combustível de 150 octanas. Este não era um combustível comum. Desenvolvido em segredo, suas propriedades antidetonantes permitiam que os motores aeronáuticos operassem sob pressões e temperaturas muito mais elevadas, sem sofrer danos. Para o lendário motor Packard Merlin V1650 do P-51, uma versão licenciada do Rolls-Royce Merlin britânico, a chegada das 150 octanas foi como liberar seu potencial máximo. Imediatamente, os caças P-51 puderam ser operados com potências de emergência absurdas. Antes, o War Emergency Power, ou WEP, já era uma função que permitia aos pilotos extrair uma sobrecarga temporária de potência do motor, geralmente através do aumento da pressão do compressor e da injeção de uma mistura mais rica de combustível. Contudo, com o combustível de 150 octanas, os limites foram expandidos drasticamente. A pressão do coletor de admissão, um indicador direto da potência gerada pelo motor, podia ser elevada a níveis antes impensáveis para uso contínuo, permitindo um aumento substancial nas rotações por minuto, RPM, e na potência de saída. O motor, projetado para operar com combustíveis de octanagem inferior, agora podia ser levado ao seu pico absoluto de performance, transformando segundos de combate em uma vantagem decisiva. A transição foi abrupta e o impacto imediato. Nos céus da França e, mais profundamente, sobre a Alemanha, a Luftwaffe começou a testemunhar um fenômeno aterrorizante. Os mesmos Mustangs, que antes já eram difíceis de combater, agora pareciam se mover com uma velocidade e agilidade sobrenaturais. Pilotos alemães reportavam com crescente apreensão ver Mustangs deslizarem a quase 790 km por hora. Uma velocidade que desafiava a capacidade de resposta da maioria dos caças da Luftwaffe da época, como o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190. Esses caças alemães, já lutando contra a escassez de combustível de alta qualidade e com a manutenção cada vez mais precária, eram agora confrontados com um adversário que havia saltado para uma categoria de performance superior. A velocidade de 790 km/h não era apenas um número, era a capacidade de um P-51 de interceptar, atacar e se desengajar antes que o inimigo pudesse sequer travar uma mira eficaz. Os Mustangs não apenas perseguiam tudo que voava, eles ditavam os termos do engajamento, transformando a dinâmica do combate aéreo. Este período, entre o final de 1944 e os primeiros meses de 1945, marcou o auge da superioridade aérea aliada. A introdução do WEP com 150 octanas nos P-51 não foi apenas uma melhoria incremental, foi uma revolução que solidificou o domínio americano nos céus europeus, pavimentando o caminho para o avanço das forças terrestres e a derrota final da Alemanha.
O choque alemão era palpável. Seus pilotos, treinados e valentes, viam-se agora em uma desvantagem tecnológica que tornava cada missão uma aposta cada vez mais arriscada. O P-51, com seu novo combustível de alta octanagem, havia verdadeiramente se libertado. A importância estratégica da superioridade aérea no teatro europeu da Segunda Guerra Mundial transcendeu uma mera vantagem tática. Para os aliados, dominar o céu sobre a Europa ocupada e, crucialmente, sobre a Alemanha, era um pré-requisito fundamental para qualquer operação terrestre bem-sucedida e para a desarticulação da máquina de guerra nazista. A campanha de bombardeio estratégico diurno, conduzida principalmente pela 8ª Força Aérea dos Estados Unidos, tinha como objetivo pulverizar a capacidade industrial e militar alemã, atacando fábricas de aeronaves, refinarias de combustível, centros de transporte e infraestruturas vitais. No entanto, essa missão vinha com um custo humano e material exorbitante. Desde o início das operações de bombardeio em massa, os bombardeiros quadrimotores, como o B-17 Flying Fortress e o B-24 Liberator, eram máquinas robustas, projetadas para absorver danos consideráveis e continuar voando. Contudo, sua velocidade relativamente baixa e sua limitada capacidade de manobra em comparação com os caças inimigos os tornavam extremamente vulneráveis quando desprotegidos. As formações de bombardeiros, que se estendiam por quilômetros no céu, eram alvos fáceis para os caças da Luftwaffe, que atacavam em ondas coordenadas, explorando as lacunas na defesa. Os pilotos e tripulantes de bombardeiros enfrentavam probabilidades de sobrevivência assustadoras. Em certas missões, as perdas chegavam a níveis insustentáveis, com esquadrões inteiros sendo aniquilados em um único ataque. A taxa de atrito era tão alta que a moral das tripulações era constantemente testada, e a própria viabilidade da campanha de bombardeio diurno chegou a ser questionada. O desafio central e o calcanhar de Aquiles da estratégia aérea aliada residia na necessidade vital de levar escolta aos bombardeiros até seus alvos mais profundos na Alemanha e garantir seu retorno seguro às bases na Inglaterra. Nas fases iniciais da guerra aérea, os caças de escolta disponíveis, como o P-47 Thunderbolt e o P-38 Lightning, embora capazes, possuíam um alcance limitado. Isso significava que, após um certo ponto na rota de penetração sobre o território inimigo, os bombardeiros ficavam sem proteção, expostos aos ataques implacáveis dos caças alemães. Essa zona de morte no centro da Alemanha era onde as perdas se acumulavam de forma mais devastadora. A Luftwaffe sabia disso e concentrava seus recursos nesses pontos, esperando que as escoltas americanas fossem forçadas a retornar devido ao limite de combustível. A introdução do P-51 Mustang, com seu motor Merlin e tanques de combustível externos descartáveis, já havia estendido significativamente o alcance da escolta, permitindo que os caças acompanhassem os bombardeiros até Berlim e além. No entanto, mesmo com o Mustang, ainda havia uma busca incessante por uma vantagem decisiva. Os caças alemães, embora em menor número e com recursos cada vez mais escassos, ainda eram adversários formidáveis, voando aeronaves como o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190, muitas vezes pilotadas por veteranos experientes. Para neutralizar essa ameaça persistente e proteger eficazmente as formações de bombardeiros, a performance dos caças de escolta precisava ser levada ao limite. É aqui que a busca pela vantagem se torna crucial. Em combate aéreo, mais potência significava subir mais rápido, correr mais e mandar na iniciativa. Subir mais rápido permitia que o P-51 ganhasse a vantagem de altitude sobre seus oponentes, um fator crítico na energia de combate. Um caça mais alto pode escolher quando e como atacar, convertendo energia potencial em velocidade para um ataque devastador e,
igualmente importante, pode escalar de volta para a segurança ou para uma posição vantajosa após o engajamento. Correr mais rápido significava não apenas interceptar e perseguir caças inimigos com maior eficácia, mas também ter a capacidade de se desengajar rapidamente de situações desfavoráveis, preservando a aeronave e o piloto. A capacidade de atingir velocidades superiores a 700 km por hora, e agora, com as 150 octanas, a quase 790 km por hora, era uma diferença fundamental, permitindo ao Mustang ditar o ritmo do combate, perseguindo e alcançando praticamente qualquer aeronave alemã que tentasse escapar. Finalmente, mandar na iniciativa era a chave para virar o jogo. Em vez de reagir aos ataques alemães, os Mustangs, turbinados com 150 octanas, podiam patrulhar agressivamente, caçar os caças da Luftwaffe em seus próprios aeródromos e interceptá-los antes mesmo que pudessem formar uma ameaça coesa aos bombardeiros. Essa proatividade, possibilitada pelo aumento drástico de potência e desempenho, transformava o papel do caça de escolta de um defensor passivo para um predador ativo. A capacidade de escalar mais rápido, acelerar com mais vigor e sustentar velocidades elevadas por mais tempo significava que os Mustangs podiam engajar, desengajar e reengajar em seus próprios termos, impondo perdas à Luftwaffe e, mais importante, garantindo que os bombardeiros pudessem completar suas missões com um nível de segurança sem precedentes. A superioridade aérea americana não seria apenas alcançada, mas mantida e consolidada, pavimentando o caminho para o sucesso da campanha de bombardeio estratégico e o enfraquecimento final do Terceiro Reich. A alquimia por trás da potência do P-51 Mustang residia em uma inovação técnica que, embora invisível, era a chave para sua supremacia: o combustível de 150 octanas. Para compreender o impacto revolucionário desse avanço, é fundamental entender o que significa a classificação de octanagem. Em termos simples, a octanagem mede a resistência de um combustível à detonação, ou batida de pino, dentro do motor. A detonação ocorre quando a mistura ar-combustível se inflama espontaneamente antes da centelha da vela, criando ondas de choque que podem causar sérios danos ao motor, reduzindo sua eficiência e, em casos extremos, levando à sua falha catastrófica. Quanto maior a octanagem, maior a compressão e a pressão que o combustível pode suportar sem detonar. Para motores aeronáuticos de alta performance, como o lendário Rolls-Royce Merlin, fabricado sob licença nos Estados Unidos pela Packard como V1650, essa resistência à detonação era um fator limitante crítico. A busca por mais potência em um motor a pistão envolve aumentar a quantidade de mistura ar-combustível que pode ser queimada em cada cilindro, o que geralmente é feito elevando a pressão de admissão através de um supercharger ou turbocharger e aumentando a taxa de compressão. No entanto, sem um combustível adequado, esses aumentos levariam inevitável e rapidamente à detonação. O combustível de 150 octanas representou um salto quântico em relação aos combustíveis de 100 octanas, que já eram considerados de alta qualidade no início da guerra. Sua formulação avançada, que incluía maiores concentrações de tetraetilchumbo e outros aditivos antidetonantes, permitiu que os motores operassem em regimes de estresse muito superiores. Essa capacidade de tolerar pressões e temperaturas extremas sem detonar foi o que permitiu que o motor Merlin, uma maravilha da engenharia por si só, fosse levado ao seu limite absoluto de performance. A transformação do motor Merlin dentro da mesma célula do P-51 foi um testemunho da sinergia entre o projeto do motor e a qualidade do combustível. Com o combustível de 150 octanas, os engenheiros puderam ajustar os motores para operar com uma mistura mais rica
de combustível e ar. Uma mistura mais rica, além de fornecer mais energia, também tem um efeito de resfriamento interno nos cilindros, o que é crucial para evitar o superaquecimento em regimes de alta potência. Mais importante ainda, a resistência à detonação do novo combustível permitiu um aumento significativo na pressão de admissão elevada. A pressão de admissão, ou boost, é a pressão com que a mistura ar-combustível é forçada para dentro dos cilindros pelo supercharger. Quanto maior essa pressão, mais mistura pode ser queimada e, consequentemente, mais potência é gerada. Antes, os limites de pressão de admissão eram impostos pela octanagem do combustível disponível para evitar a detonação. Com as 150 octanas, esses limites foram drasticamente expandidos. Os pilotos podiam agora empurrar o ponteiro do manifold pressure para níveis antes considerados perigosos ou impossíveis para uso prolongado, liberando uma torrente de potência adicional do motor Merlin. Esta não foi uma melhoria marginal. Foi um salto qualitativo fundamental. Anteriormente, o P-51 Mustang já era um caça excepcional, mas seu motor Merlin operava dentro das limitações impostas pelo combustível de 100 octanas. Com as 150 octanas, o mesmo motor, com os mesmos componentes mecânicos básicos, podia agora operar em seu pico absoluto de performance, e até mesmo além de seus limites nominais por períodos curtos através do War Emergency Power, do WEP. O WEP, que permitia uma sobrecarga temporária de potência, tornou-se exponencialmente mais eficaz e sustentável com o novo combustível, oferecendo aos pilotos uma reserva de energia que podia mudar o rumo de um combate aéreo em segundos. A diferença era que, antes, os aliados tinham um bom motor. Com as 150 octanas, tinham um motor operando no auge de suas capacidades, desamarrado pelas restrições do combustível. Este salto qualitativo significou incrementos substanciais na velocidade máxima, na taxa de subida e, crucialmente, na aceleração. O P-51, já rápido e ágil, tornou-se um predador ainda mais letal, capaz de superar seus adversários alemães em quase todos os parâmetros de desempenho, redefinindo o que era possível nos céus da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os aliados celebravam a nova capacidade de seus P-51 Mustangs, do outro lado da frente, a Luftwaffe enfrentava uma realidade cada vez mais sombria e desesperadora. O contraste dramático entre as forças aéreas era palpável, e a introdução do combustível de 150 octanas apenas acentuou uma disparidade tecnológica e logística que já se tornava insustentável para a Alemanha. A situação da indústria de guerra alemã deteriorava-se rapidamente, principalmente devido às implacáveis campanhas de bombardeio estratégico aliadas. As refinarias de petróleo eram alvos prioritários, e a Alemanha, com poucas reservas naturais de petróleo, dependia pesadamente da produção de combustível sintético, um processo complexo e energeticamente intensivo. Enquanto os aliados refinavam petróleo bruto de alta qualidade para produzir combustíveis de aviação de 100 e agora 150 octanas, a Luftwaffe era forçada a operar com combustível de menor qualidade. Este combustível sintético, muitas vezes produzido a partir de carvão através do processo Fischer-Tropsch, possuía uma octanagem inferior e era mais propenso à detonação, limitando severamente a pressão de admissão e, consequentemente, a potência que os motores alemães, como os do Messerschmitt Bf-109 e do Focke-Wulf FW-190, podiam gerar de forma segura e eficiente. Mesmo aeronaves de ponta, como o Me-262 a jato, sofriam com a baixa qualidade de seu combustível. Paralelamente à escassez e à má qualidade do combustível,
A Luftwaffe também era assolada por uma manutenção precária. As fábricas de aeronaves e componentes eram constantemente bombardeadas, resultando em uma crônica falta de peças de reposição. A mão de obra qualificada estava sendo desviada para as frentes de batalha ou para outras indústrias essenciais, deixando equipes de terra sobrecarregadas e inexperientes. Muitas vezes, os reparos eram feitos às pressas, sem os padrões de qualidade exigidos, o que resultava em aeronaves que voavam abaixo de suas especificações de desempenho, com motores mal ajustados, sistemas hidráulicos falhos ou armamentos inoperantes. A confiabilidade das máquinas alemãs diminuía a cada dia, e cada missão se tornava uma aposta arriscada, mesmo antes de encontrar o inimigo. Dentro dos cockpits alemães, a desesperança era uma presença constante. Os pilotos da Luftwaffe, muitos deles veteranos de centenas de missões e ases com dezenas de vitórias, eram reconhecidos por sua perícia e coragem. No entanto, a habilidade individual raramente podia compensar uma desvantagem tecnológica esmagadora. O P-51 Mustang, já um adversário formidável, agora com o impulso das 150 octanas, tornava-se virtualmente invencível em termos de performance pura. Os pilotos alemães reportavam com crescente apreensão que os Mustangs podiam subir mais rápido, acelerar com uma ferocidade sem precedentes e manter velocidades que os caças alemães simplesmente não conseguiam igualar ou escapar. Essa superioridade de desempenho transformava o combate aéreo em um combate injusto. Um piloto alemão em um Bf-109, mesmo com toda a sua experiência, via-se em desvantagem tática desde o início do engajamento. Se tentasse escalar para ganhar altitude, o Mustang o superaria. Se tentasse escapar em mergulho, o caça americano o perseguiria com facilidade. A capacidade dos P-51 de ditar os termos do combate, de atacar com velocidade e energia superiores e de se desengajar à vontade, minava a moral e a confiança dos pilotos alemães. A sensação de impotência era esmagadora. Eles sabiam que estavam sendo enviados para enfrentar um inimigo que possuía uma vantagem intrínseca, que nenhuma manobra ou coragem individual poderia superar de forma consistente. Muitos pilotos jovens e inexperientes, que mal tinham tempo de treinamento adequado, eram enviados para o combate contra ases aliados experientes em máquinas superiores, com resultados previsivelmente trágicos. Essa disparidade tecnológica e de recursos transformou a luta da Luftwaffe em uma guerra de desgaste que ela não tinha como vencer. Projetada para campanhas ofensivas rápidas e decisivas, a Força Aérea Alemã não estava preparada para uma batalha prolongada de atrito contra um inimigo com recursos industriais e tecnológicos vastamente superiores. A cada missão, a Luftwaffe perdia aeronaves e, mais criticamente, pilotos experientes, uma perda quase impossível de repor. Os novos pilotos, com treinamento inadequado e voando aeronaves em condições subótimas, eram abatidos rapidamente, exacerbando a crise de pessoal. Os céus sobre a Alemanha, que antes eram disputados, agora eram dominados pelos aliados. Os P-51, com alcance estendido e performance aprimorada, podiam caçar os caças alemães sobre seus próprios aeródromos, atacando-os antes mesmo que pudessem formar uma defesa coesa. A luta não era mais pela supremacia aérea, mas pela mera sobrevivência. A Luftwaffe, uma vez o terror dos céus, estava sendo forçada a uma batalha desesperada para simplesmente existir. Essa crescente dificuldade em contestar os céus não apenas selou o destino da Força Aérea Alemã, mas também removeu a última barreira significativa contra a destruição total da infraestrutura industrial e militar do Terceiro Reich, pavimentando o caminho para a vitória aliada.
A introdução do combustível de 150 octanas nos P-51 Mustang não foi apenas uma melhoria técnica. Ela redefiniu os parâmetros de desempenho no combate aéreo, gerando números de impacto que chocaram os aliados e aterrorizaram a Luftwaffe. Com a capacidade de operar com pressões de admissão e rotações por minuto, RPM, significativamente mais altas, o motor Packard Merlin V1650 do P-51 experimentou um salto qualitativo em sua performance. Os incrementos mais notáveis foram na velocidade final e, crucialmente, na aceleração e razão de subida. Antes, um P-51D operando com combustível de 100 octanas alcançava velocidades máximas na faixa de 700 a 710 km por hora em altitude. Com a ativação do War Emergency Power, WEP, e o uso das 150 octanas, a velocidade máxima podia se aproximar de 790 km por hora, e em mergulhos rasos, os pilotos reportavam picos que podiam exceder os 800 km por hora. Essa diferença de quase 80 km por hora em velocidade máxima era colossal no contexto do combate aéreo, significando a capacidade de alcançar ou escapar de praticamente qualquer aeronave alemã da época. Contudo, a velocidade final era apenas parte da equação. A aceleração e a razão de subida foram onde a verdadeira revolução tática se manifestou. A capacidade de um P-51 equipado com 150 octanas de ganhar altitude rapidamente, subindo a taxas que podiam exceder os 500 metros por minuto em rajadas curtas, era incomparável. Essa performance permitia ao Mustang não apenas atingir altitudes operacionais superiores às dos caças alemães com maior facilidade, mas também recuperar energia rapidamente após um mergulho ou uma manobra evasiva. A aceleração aprimorada permitia que o caça ganhasse velocidade mais rapidamente, seja para interceptar um alvo ou para se desengajar de uma situação perigosa. Essas melhorias transformaram completamente as táticas de combate aéreo, consolidando o P-51 como o novo rei do dogfight. A tática de boom and zoom, já empregada por caças aliados, foi elevada a um novo patamar de eficácia pelos Mustangs. O boom and zoom consistia em um ataque rápido de cima, onde o caça mergulhava de uma altitude superior, convertendo energia potencial em velocidade para um ataque devastador contra um inimigo mais lento ou em menor altitude. Após o ataque, o caça utilizava a velocidade adquirida para escalar de volta à altitude, recuperando a vantagem energética antes que o inimigo pudesse reagir ou contra-atacar eficazmente. Com as 150 octanas, os engajamentos boom and zoom passaram a ser ditados pelos Mustangs. Os pilotos americanos podiam escolher o momento e o local do combate. Eles podiam mergulhar sobre formações inimigas com uma velocidade e energia que os caças alemães, como o Bf-109 e o F-290, simplesmente não podiam igualar. O P-51 podia atacar, disparar seus 6 metralhadoras. 50, e então, com sua capacidade de aceleração e subida superiores, escalar rapidamente de volta para a segurança ou para uma nova posição de vantagem, deixando o inimigo desorientado e vulnerável. Os caças alemães, com seu combustível de menor octanagem e motores menos potentes, não conseguiam acompanhar essa dinâmica. Se tentassem escalar, eram superados. Se tentassem manobrar horizontalmente, a velocidade e a energia do Mustang lhes davam uma vantagem decisiva. Para o piloto de Mustang, a experiência sensorial era a de dominar os céus. Ao ativar o WEP com 150 octanas, o ponteiro do manifold era pressionado no limite, indicando a torrente de potência liberada pelo motor.
O assoalho do fluxo nas asas tornava-se um zumbido constante, uma prova da velocidade extrema com que o caça cortava o ar. Em um engajamento típico, um P-51 mergulhava, atacava e, enquanto o piloto puxava o manche para cima, sentia a força G e via o horizonte girar. Ao olhar para trás, a visão era de um rastro prateado esticando no céu, marcando a trajetória de sua ascensão rápida, enquanto um 109 encolhia no retrovisor, diminuindo de tamanho rapidamente, incapaz de seguir ou responder ao ataque. Essa era a confirmação visual e tática da supremacia. A capacidade de impor o combate e controlar a energia no dogfight conferia aos pilotos de Mustang uma confiança sem precedentes. Eles sabiam que tinham a vantagem de desempenho e podiam usá-la para caçar, atacar e destruir seus oponentes, ou para se desengajar e buscar uma nova oportunidade. Essa dominância tática não apenas aumentou as perdas da Luftwaffe, mas também desmoralizou seus pilotos, que se viam em uma luta cada vez mais desigual contra um adversário que parecia estar sempre um passo à frente, com uma reserva de potência que eles não possuíam. O P-51, com seu combustível de 150 octanas, havia se tornado o predador supremo dos céus europeus. Apesar do poder transformador do combustível de 150 octanas e do War Emergency Power, ou WEP, sua utilização não era ilimitada. Esta capacidade de sobrecarga temporária vinha com restrições severas, impostas para preservar a integridade do motor Packard Merlin V1650, uma máquina complexa e vital. O WEP, que elevava a pressão de admissão e as rotações por minuto para níveis extremos, submetia os componentes internos do motor a um estresse térmico e mecânico considerável. O uso prolongado ou indiscriminado poderia levar a um superaquecimento crítico, falha de rolamentos, quebra de bielas ou danos irreparáveis aos cilindros e válvulas, reduzindo drasticamente a vida útil do motor e comprometendo a segurança do voo. Para gerenciar este recurso precioso, o emprego do WEP era cuidadosamente controlado através de um sistema que os pilotos apelidaram de cartões de WEP. Embora não fossem cartões físicos no sentido literal, a expressão se referia a um registro rigoroso do tempo de uso do WEP. Cada motor tinha um limite de horas acumuladas de operação em potência de emergência antes de necessitar de uma revisão completa ou substituição. Os pilotos eram instruídos a registrar meticulosamente o tempo exato em que o WEP era ativado e desativado. Esse controle era essencial para o planejamento da manutenção e para garantir que os motores não falhassem prematuramente em combate ou durante missões de escolta prolongadas. A gestão do WEP era, portanto, uma balança delicada entre a necessidade tática imediata e a preservação do equipamento. Nesse cenário de poder controlado, a perícia e a coragem dos pilotos americanos eram constantemente testadas. Não bastava ter o poder, era preciso saber quando e como liberá-lo. O uso do WEP era uma arte da decisão, exigindo uma avaliação instantânea e estratégica da situação de combate. Os pilotos sabiam que segundos de potência extra mudavam um dogfight inteiro. Em um combate aéreo que se desenrolava em frações de segundo, a capacidade de acelerar subitamente para escapar de uma mira inimiga, de escalar rapidamente acima de um oponente para ganhar vantagem de energia ou de fechar a distância para um ataque decisivo, podia ser a diferença entre a vida e a morte, ou entre a vitória e a derrota. Um piloto podia estar em uma perseguição, e o caça alemão à frente parecia estar escapando. Um breve acionamento do WEP forneceria o impulso necessário para fechar a lacuna e disparar. Ou, em uma situação defensiva, um P-51 poderia ser surpreendido por um ataque. A ativação imediata do WEP permitiria um mergulho evasivo mais rápido ou uma subida íngreme para fora do alcance do inimigo, antes que ele pudesse travar uma mira eficaz.
Essas decisões eram tomadas sob a pressão extrema do combate, com o rugido do motor no limite e o risco de falha sempre presente. A experiência e o instinto do piloto eram cruciais para maximizar o impacto do WEP sem comprometer a aeronave. Para os pilotos americanos, a posse dessa capacidade de fúria instantânea teve um impacto psicológico profundo. A confiança da vantagem era inegável. Saber que tinham uma reserva de potência superior à de seus adversários alemães, mesmo que por tempo limitado, infundia uma sensação de controle e superioridade. Essa vantagem tecnológica traduzia-se em uma moral elevada, permitindo que os pilotos voassem com maior agressividade e audácia. Eles podiam se engajar em combates com a certeza de que, se a situação se tornasse crítica, teriam uma ferramenta extra para virar o jogo. Essa confiança contrastava drasticamente com a crescente desesperança dos pilotos da Luftwaffe, que se viam cada vez mais em desvantagem. Para os americanos, o WEP com 150 octanas era mais do que apenas potência bruta. Era um seguro de vida, uma vantagem tática e uma afirmação da superioridade tecnológica aliada. Essa ferramenta decisiva em suas mãos permitia-lhes não apenas sobreviver, mas também dominar os céus, transformando cada missão em uma oportunidade para impor perdas ao inimigo e consolidar a supremacia aérea. A capacidade de escolher o momento para liberar essa potência extra era um trunfo que moldou a mentalidade de combate e a estratégia dos pilotos de P-51, tornando-os ainda mais formidáveis nos céus da Europa. A nova performance do P-51 Mustang, impulsionada pelo combustível de 150 octanas, resultou na consolidação da supremacia aérea aliada sobre a Europa. A consequência mais crítica e imediata foi uma redução drástica nas perdas de bombardeiros, um objetivo primordial da campanha de bombardeio estratégico. Antes da ampla implantação de escoltas de longo alcance e especialmente antes dos P-51 aprimorados, as formações de bombardeiros enfrentavam taxas de atrito devastadoras, por vezes perdendo dezenas de aeronaves em uma única missão. Com os Mustangs agora capazes de igualar ou superar o desempenho de seus homólogos alemães, mesmo em território inimigo profundo, a natureza das missões de escolta mudou fundamentalmente. As missões de escolta tornaram-se significativamente mais agressivas. Em vez de simplesmente voar ao lado dos bombardeiros em uma postura defensiva, os P-51, com sua velocidade superior, taxa de subida e aceleração, podiam caçar ativamente os interceptadores alemães. Eles não estavam mais apenas protegendo, estavam projetando poder. Os pilotos frequentemente se afastavam da proximidade imediata do fluxo de bombardeiros para engajar caças inimigos detectados por radar ou visualmente, impedindo-os de sequer alcançar as formações vulneráveis. Essa abordagem proativa, aliada à capacidade de manter a vantagem energética durante todo o combate aéreo, significava que menos caças alemães conseguiam romper a barreira protetora. Os P-51 podiam engajar, desengajar e reengajar à vontade, desgastando as defesas da Luftwaffe. O impacto nas tripulações dos bombardeiros foi profundo. A visão dos Mustangs tecendo entre as formações ou se desprendendo para engajar pontos distantes incutiu uma renovada sensação de confiança. Estatísticas da 8ª Força Aérea mostraram um declínio acentuado nas perdas de bombardeiros durante 1944 e início de 1945, correlacionando-se diretamente com o aumento da presença e das capacidades aprimoradas dos P-51. Embora outros fatores tenham contribuído, a capacidade do Mustang de limpar os céus dos caças inimigos foi primordial. Essa redução nas perdas não se tratava apenas de salvar aeronaves. Tratava-se de preservar milhares de aviadores altamente treinados e manter o ritmo operacional da campanha de bombardeio, vital para paralisar a indústria alemã.
Para a Luftwaffe, a situação tornou-se insustentável. Os caças alemães eram de fato forçados a decolar para morrer, uma realidade sombria que se consolidava para sua força aérea. Os pilotos alemães, já lutando com combustível de qualidade inferior, manutenção precária e uma grave escassez de pessoal experiente, eram agora confrontados por um inimigo que possuía uma vantagem de desempenho decisiva. A estratégia aliada evoluiu de uma escolta defensiva para operações ofensivas de contra-ataque aéreo. Os Mustangs varriam os céus à frente dos bombardeiros, procurando ativamente aeródromos alemães e interceptando caças inimigos enquanto estes tentavam decolar. Muitos pilotos alemães, frequentemente recém-treinados com poucas horas de voo, eram abatidos logo após a decolagem ou enquanto tentavam formar suas esquadrilhas. A taxa de subida e a aceleração superiores dos P-51, com 150 octanas, significavam que eles podiam rapidamente ganhar vantagem de altitude sobre os caças alemães em ascensão, transformando o engajamento em um combate unilateral. Essa destruição preventiva do poder aéreo alemão reduziu o número de interceptadores que sequer conseguiam alcançar as formações de bombardeiros, diminuindo ainda mais a ameaça. Esses alemães experientes que outrora dominaram os céus encontravam-se em uma batalha perdida contra probabilidades esmagadoras. Suas aeronaves, como o Bf-109 e o FW-190, embora ainda potentes em projeto, eram efetivamente superadas em parâmetros críticos de desempenho quando enfrentavam um P-51 operando em seu pico. A qualidade do combustível de aviação alemão, muitas vezes sintético e de menor octanagem, limitava a potência de seus motores, enquanto problemas de manutenção frequentemente significavam que suas aeronaves não operavam de acordo com as especificações de projeto. Isso criou uma lacuna tecnológica que a habilidade individual, por maior que fosse, não podia superar consistentemente. O impacto psicológico na Luftwaffe foi imenso. Pilotos eram enviados em missões sabendo que suas chances de sobrevivência eram mínimas, contribuindo para um rápido declínio na moral e na eficácia de combate. A consolidação da supremacia aérea aliada, impulsionada em grande parte pelo P-51 aprimorado, teve profundas implicações estratégicas, acelerando o colapso do Terceiro Reich. Com a Luftwaffe severamente paralisada e em grande parte incapaz de contestar os céus, a campanha de bombardeio estratégico alcançou uma eficácia sem precedentes. Os bombardeiros aliados podiam agora atingir seus alvos com significativamente menos oposição, permitindo-lhes infligir dano máximo às instalações industriais, logísticas e de produção de petróleo alemãs. A destruição de refinarias de petróleo, fábricas de combustível sintético e redes de transporte privou a máquina de guerra alemã de recursos vitais. Tanques, caminhões e aeronaves em solo foram imobilizados pela falta de combustível. Fábricas que produziam armamentos, veículos e aeronaves foram paralisadas por bombardeios repetidos e pela incapacidade de transportar matérias-primas ou produtos acabados. Esse ataque implacável ao coração industrial da Alemanha, agora em grande parte desimpedido por uma defesa aérea eficaz, desmantelou sistematicamente sua capacidade de fazer a guerra. Além disso, a superioridade aérea aliada teve um impacto direto e devastador na guerra terrestre. As forças terrestres alemãs foram privadas de cobertura aérea eficaz, reconhecimento e apoio aéreo aproximado. Qualquer movimento de tropas ou suprimentos durante o dia tornou-se extremamente perigoso, pois os caças-bombardeiros aliados, incluindo os P-51, dominavam os céus com impunidade, atacando trens, comboios e concentrações de tropas. Isso dificultou severamente a capacidade do exército alemão de reforçar suas linhas de frente, redistribuir unidades ou lançar contraofensivas eficazes. O efeito psicológico sobre os soldados alemães,
constantemente sob ameaça do ar, também foi significativo. O P-51 Mustang, com seu combustível de 150 octanas, tornou-se um instrumento fundamental nessa pressão total sobre o esforço de guerra alemão. Ele garantiu o sucesso da campanha de bombardeio estratégico, dizimou a Luftwaffe e isolou as forças terrestres alemãs, acelerando assim o avanço aliado e a eventual rendição incondicional da Alemanha. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a supremacia aérea aliada sobre a Europa estava inquestionavelmente estabelecida. Essa vitória decisiva nos céus foi o resultado de uma combinação precisa de fatores que podem ser resumidos na fórmula americana para o domínio aéreo: o motor certo com o combustível certo nas mãos certas. O motor Packard Merlin V1650, uma maravilha da engenharia aeronáutica, encontrou seu complemento ideal no combustível de 150 octanas. Essa sinergia permitiu que o P-51 Mustang, já um caça excepcional, operasse em níveis de potência e desempenho que o tornaram virtualmente inigualável. A capacidade de extrair mais velocidade, aceleração e razão de subida do mesmo motor transformou o P-51 em um predador supremo, capaz de ditar os termos de qualquer combate aéreo. Essa vantagem tecnológica, combinada com a perícia e a audácia dos pilotos americanos que souberam explorar cada segundo de potência extra oferecido pelo War Emergency Power, consolidou a superioridade aérea aliada. Menos bombardeiros foram perdidos e a Luftwaffe foi sistematicamente desmantelada, com seus caças sendo forçados a decolar para uma luta desigual e muitas vezes fatal. O legado dessa inovação é duradouro na história da aviação de combate. A experiência com o P-51 e o combustível de 150 octanas demonstrou de forma inequívoca o impacto estratégico que a pesquisa e o desenvolvimento em áreas aparentemente secundárias, como a química dos combustíveis, podem ter no resultado de um conflito global. A lição é clara. A vantagem tecnológica, quando aplicada de forma inteligente e combinada com a doutrina tática correta e o treinamento adequado, pode ser o fator decisivo em qualquer campo de batalha. Um detalhe técnico: a qualidade do combustível teve ramificações tão vastas e decisivas que alterou o destino de uma guerra. O P-51 Mustang, turbinado pelas 150 octanas, não apenas dominou os céus, ele pavimentou o caminho para a vitória aliada até o minuto final da guerra na Europa.